Cuidado com as pandemias, porque a pandemia, não só pelo problema em si, claro que ela pode trazer a nossa saúde, mas porque uma pandemia pode revelar o nosso coração. E de modo que temos que agora lutar contra alguns pecados que talvez brotem e apareçam. E o primeiro desses pecados que eu gostaria de tratar nesta série de devocionais é o egoísmo. Ah, talvez você já tenha presenciado aí cenas de pessoas indo até o supermercado, pegando o máximo de coisas que puder e nem pensando se alguém talvez vai ficar sem, né? E nem pensando nas consequências dos seus atos. A grande ideia de uma pandemia é salve a si mesmo, salve a sua saúde, se preocupe com você e deixe que o outro, quem sabe alguém, ou ele mesmo se preocupa com ele, ou quem sabe um outro. Mas, por outro lado, não é isso que nós vemos nas Escrituras. Pelo contrário, eu quero lembrar de dois textos aqui com vocês, um de Jesus e outro de Paulo, que nos mostra que temos que preocupar mais com os outros do que conosco mesmo. O primeiro deles é o texto de Lucas 10, é o famoso texto do bom samaritano. Acho que a maioria conhece a história, então eu só vou resumir, né? Jesus está contando uma parábola para um mestre da lei que perguntou para ele quem era o meu próximo, quem era o próximo dele, né? Ele tinha que amar o seu próximo como a si mesmo, então quem é o próximo? E aí então, Jesus conta a parábola de que um judeu estava viajando e caiu na mão de assaltantes, e aí passa-se aqueles grupos religiosos, né, os fariseus, os sacerdotes, e ninguém cuida dele, os levitas, até que um samaritano, e aí o versículo 33 diz assim, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Veja bem, o samaritano não sabia qual era a situação dele. Provavelmente havia algumas marcas nele de que ele foi espancado pelos assaltantes, mas não sabia se ele era saudável ou não, se ele tinha alguma doença ou não, não sabia o que estava acontecendo com ele, mas mesmo assim, mesmo diante da incerteza, por causa da piedade que ele teve com essa pessoa, ele se aproxima e ajuda essa pessoa. Então o que ele faz? Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então perceba bem que Jesus, ao contar essa palavra, gosta de usar algumas palavras para nos provocar mesmo diante da situação. Jesus fala, aproximou-se. Então, o samaritano ali fez questão de se aproximar daquela pessoa para cuidar. É muito fácil a gente falar assim, ó, vou orar por você, né, e tá bom, quem sabe você consiga alguma coisa aí. Mas não, ele se aproximou daquela pessoa. Outra palavra interessante, né, é que ele mesmo enfaixou-lhe as feridas, e olha que interessante, depois colocou sobre o seu próprio animal. Então parece que esse samaritano fez questão realmente de eu vou cuidar dele, né? Eu não vou terceirizar, não vou falar para outra pessoa. Se eu estou passando aqui, eu vou cuidar desta pessoa, independente do que poderia acontecer com ele. A gente pode ter certeza que ele prioridade do tempo dele, alguma coisa que ele estava fazendo nessa viagem, ele teve que adiar, com certeza ele gastou dinheiro, né, como o texto fala, enfim, ele mudou, se arriscou, ele mudou um monte de coisas que ele podia fazer no dia, mas por piedade da outra pessoa. O segundo texto que eu queria ler com vocês e lembrar é o texto de Filipenses, capítulo 2, porque é o texto em que Paulo diz Filipenses capítulo 2, é o texto que Paulo fala sobre essas nossas relações, e especialmente o versículo 3 e 4, que diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então lembre-se, se você tiver o pensamento de que o outro é superior a si mesmo, e que você não é a pessoa mais importante deste mundo, isso vai te impulsionar a cuidar dos interesses das outras pessoas. Talvez pegando um pouco menos de produto para deixar para outra pessoa, talvez se importando realmente com o próximo, enfim.
em alguma situação aí que a pandemia pode mostrar este nosso coração egoísta. Então, o que Paulo nos ensina aqui é que eu não posso agir por ambição egoísta, por vaidade, por me considerar a pessoa mais importante. Então, diante de toda pandemia, eu tenho que sobreviver. E eu tenho que garantir a minha sobrevivência, porque como o mundo vai viver sem a minha presença aqui? Pelo contrário, eu considero os outros superiores a mim mesmo, e aí eu cuido dos interesses deles e não do meu interesse. Que Deus nos ajude, então, no momento de pandemia, a guardar nosso coração do egoísmo e desenvolver esse altruísmo, porque foi isso que Cristo fez por nós.